Sinto o Espírito de Deus. Tu és santo. O que seria de mim, Senhor, sem a tua presença? Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Amém, Jesus. Evangelho de Mateus, meus irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24. Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: quer atingir a promessa? Temos que matar o nosso eu para alcançar a promessa. Hoje é o culto da promessa. Fique ligado na palavra que Deus vai falar nesta noite. Fique ligado. Sabe qual é a promessa que Deus tem para a nossa vida? A salvação. É a salvação, irmão. Todos acharam? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Verso 28. Em verdade vos digo que algum há do que estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vou repetir o verso 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Tome seus assentos, glorificando a Deus. Eu vou orar a Deus. Pode ficar aí. Pai, sabemos que a tua presença já se faz no nosso meio, porque tão somente, meu Pai, o teu servo não consegue nem falar, Pai. A minha vontade é só de chorar, ó Pai. Que maravilha é, Deus. Muitas das vezes nós choramos por um ente querido. Muitas das vezes nós choramos, ó Pai, porque queremos algo e não conquistamos. Mas nada disso, Senhor, é melhor do que chorar na tua presença. Porque quando choramos na tua presença, ó Pai, sabemos, ó Senhor, que o Senhor está ligado conosco. O Senhor está nos observando. Deus, quão maravilhoso é, Pai, ver que sem o Senhor nada somos. Por isso, ó Pai, eu quero dizer a Ti nesta noite: eu não sou nada, sou pequeno, sou fraco. Mas tudo que sair, meu Pai, desta boca, que não venha ser de mim, mas que venha, meu Pai, ser do Senhor. Porque eu não quero glória para mim, mas eu quero, Pai, glorificar o Senhor, meu Pai. Porque foi o Senhor, meu Pai, que morreu naquela cruz para me salvar. Foi o Senhor, meu Pai, que deu a sua vida, meu
meu Pai, sabendo que eu sou um pobre pecador, sabendo, meu Senhor, que eu, meu Pai, só cometo erros, só fraquejo, meu Pai. Falo palavras que não agradam o Senhor pela manhã, falo palavras que não agradam o Senhor pela tarde, mas ainda assim, ó Deus, o Senhor, meu Pai, está com os braços estendidos. O Senhor não me julga, o Senhor, meu Pai, a todo tempo, meu Deus, está, Deus, querendo apenas que eu confesse que eu sou dependente de Ti. E nesta noite, meu Pai, eu declaro através da Tua igreja que eu, meu Pai, sou dependente do Senhor. Eu estou em Tuas mãos, ó Pai. Então, Deus, o Teu povo que aqui está, Senhor, fale com eles, ó Pai, aquilo que o Senhor queira falar. Em nome de Jesus, ó Deus, que diminua o diácono Rafael, mas que o Senhor, meu Pai, venha crescer abundantemente neste lugar, Pai. Assim, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Que culto abençoado. Às vezes nós pensamos, né, pastor? Realmente, irmãos, quando o pastor Edivaldo ele fala aqui que a gente tem que dar o nosso melhor, mas não é quando nós chegamos aqui, não. Eu não julgo os irmãos, não, porque eu sei que o dia é corrido, o dia é trabalhoso, é muitas afrontas. A todo tempo o inimigo, né, pastor? A cada passo ele vem tentando nos paralisar. Mas eu digo para os irmãos que quando você acordar, comece a prestar o culto, ficar na dependência. Que eu sei, irmãos, que a presença de Deus é real. Amém, irmãos? Então vamos lá. Prometo que eu quero ser bem breve. O livro a qual nós acabamos de ler, Mateus capítulo 16, vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus está falando para o seu discípulo no livro de Mateus, mas só o que mais me interessa, que vai dizer também no livro de Lucas, no seu capítulo de número 9, versículo de 25, Jesus vai dizer para todos, para a gente entender o texto. Jesus era o homem que veio para libertar, curar e restaurar. Jesus era o rei do milagre. Por onde Jesus passava, Jesus arrastava multidões. Muitos queriam ver os milagres que Jesus fazia, e não era diferente. Para que nós venhamos entender esse capítulo, no capítulo 15 de Mateus, Jesus, ele vai passeando, pregando, e a multidão vai de encontro a Jesus. E o primeiro milagre que acontece nessa passagem, vai se aparecer perante a Jesus uma mulher cananeia, pedindo que Jesus viesse a curar a sua filha. Então Jesus ali já começa a curar, e a multidão vendo os milagres que Jesus iria fazer. E por mais à frente, Jesus ele vai operar outro milagre perante os discípulos, perante a multidão, perante o povo. Então Jesus vai fazer qual milagre? A segunda multiplicação dos pães. Jesus ali ele vai pregando ali perto do mar da Galileia. Jesus vai operar o milagre. Pessoas ali que viviam caminhando com Jesus, o povo que estava próximo ao rei do milagre. Então Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Então que eu aprendo que a multidão queria seguir o rei pelos milagres que Jesus fazia, porque naquele tempo o povo queria ver o que Jesus iria fazer, porque assim a multidão, eles são aquilo que vai acontecer, são telespectadores. Então ali tem 2 tipos de pessoas: tem os 12 discípulos, tem a multidão, e tem todos ali que estão vendo o que Jesus vai fazer. Só que no meio do povo há vários tipos de pessoas. Há pessoas que é pensamento ao contrário. Será que esse cara aí faz milagre nele? Eu vou lá. Aí vai contando de um para o outro. É assim, né, irmãos? E tem aqueles que verdadeiramente querem seguir a Jesus.
Só que Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. E Jesus, ele vai pela beira do caminho observar que ali também tem fariseus no meio ali, tem saduceus. E no capítulo 16, Jesus, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem Jesus. Porque, meu irmão, sempre vai ter alguém contra, querendo fermentar no meio do povo, querer criar contenda no meio do povo. Então Jesus ali já começa. Então os fariseus e saduceus, no capítulo 16, eles vão tentar Jesus, pedindo que mostrasse algum sinal, sendo que Jesus já tinha feito vários sinais. Jesus já tinha curado a filha da mulher cananeia, e Jesus já tinha feito o milagre dos pães e dos peixinhos. Só que o que me interessa, irmão, que não é só os fariseus que eles não acreditam, que eles ficam tentando. Se você observar, os discípulos que tanto andam com Jesus, que andam lado a lado, ainda tem vida. Infelizmente no nosso meio é assim. Tem pessoas que vivem 10, 20, 30 anos e estão no mesmo lugar, não anda para frente, não anda para o lado. Não acredita no milagre. E tem gente que entra na igreja, não tem nem um mês, mas deposita todo o seu coração e alcança o milagre. Desse jeito, Jesus. Aí você vai questionar a Deus: Deus, eu estou há tanto tempo na tua casa. Assim como o filho pródigo, o irmão do filho pródigo era assim. O irmão do filho pródigo era assim. O filho pródigo saiu, foi para o mundo, mas ele se arrependeu e declarou ao pai, se humilhou. Mas o irmão mais velho não, há tanto tempo eu estou contigo. É assim, irmãos, infelizmente é assim. Então, irmãos, os fariseus e os saduceus, eles vão tentar Jesus. Só que Jesus, meu irmão, ninguém pega Jesus não. Não vem com conversinha fiada não, que vai se arrebentar. Porque Jesus, meu irmão, o conhecimento dele, nós nunca vamos querer saber. Aí Jesus vai falar isso: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis o sinal do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, o retirou, e passando o seu discípulo para outra banda. Tinham se esquecido de fornecer de pão, porque Jesus iria passar para outra banda, só que o discípulo não estava ligado. E eles, arrazoando entre si, dizendo: é porque nós fornecemos de pão? E Jesus, percebeu isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos tem fornecido pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães e para 5.000 homens? E de quantas alcovas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000 cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vós guardaste os fermentos dos fariseus e dos saduceus? Os discípulos estavam preocupados, ouvindo quem não era para ouvir, os saduceus e os fariseus. Para de ouvir fariseus, saduceus. Para de perder o tempo com pessoa que não tem compromisso. Jesus está perto de você, pregando uma palavra, e você não fica ligado. Prefere dar ouvido a fariseu e a saduceu. Infelizmente. Então, mais à frente, a confissão de Pedro, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, Jesus vai interrogar os seus discípulos, e Jesus vai fazer a seguinte palavra para os seus discípulos: o que os homens dizem quem eu sou? Olha que Jesus vai perguntar. Jesus, ele vai perguntar para os seus discípulos: quem dizem os homens quem eu sou?
dizem os homens ser o filho do homem? Perdão. Jesus vai fazer a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí o discípulo vai dizer: Senhor, uns dizem ser João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem algum dos profetas. Aí Jesus vai perguntar para os seus discípulos, para ver se eles estão ligados: e vocês? Quem eu sou? O que vocês dizem quem eu sou? E os discípulos se calam. Mas só que Deus revela para quem está ligado. Quem está desligado não vai receber a revelação de Deus. Mas quando você está ligado aí, sensível ao Espírito de Deus, esperando uma palavra do céu, pode ter certeza que Deus vai te revelar. Os 11 estavam desligados, não sabia, porque estava prestando atenção lá fora, estava prestando atenção nos problemas, estava prestando atenção nas dificuldades, estava pensando na comida que vai comer depois do culto, estava prestando atenção no irmão que está gritando, batendo palma alto, que é irmão chato, mas não estava ligado. Mas tem um que estava dando glória a Deus, estava falando: Jesus, tu és santo, Deus, revela-te a mim quem tu és, Senhor. Estava ligado, falando com Deus: Deus, eu estou aqui para dar o meu melhor, então fala comigo nesta noite, quem tu és, ó Deus. Então Deus vai revelar para Pedro: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Meu Jesus! Aleluia! Olha que Jesus vai falar para Pedro. Deus revela logo para Pedro. Oh, aleluia, Jesus. E Jesus vai falar, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão de Barjonas. Irmão, é muito forte. Falar de Jesus é muito bom. Porque não revelou a carne nem o sangue. Olha a palavra que eu acabei de falar com vocês. O discípulo estava na carne, mas Pedro estava no Espírito. Então Deus revelou para ele: quem está na carne não vai receber revelação do céu, não. Mas quem está no Espírito, Deus derrama graça, Deus derrama poder, e Deus derrama graça, irmão. É assim. Oh, aleluia. Quer receber graça? Quer receber poder? Quer receber unção? Começa a abrir a boca e glorificar. Manda agora para cima, que desce graça. Manda aleluia para cima, que desce poder. Agora quando está na carne, nada acontece. Mas quando está no Espírito, Deus revela. Oh, aleluia. Manda glória para cima, que desce graça. Não se importa com quem está do seu lado, não. Sabe por causa do quê? Você vem aqui é para não ser melhor. Você não vem aqui para não ser convidado. Você não vem aqui para ver a roupa do irmão. Mas você vem aqui para dar o melhor para aquele que tem todo o poder de curar, de libertar, de restaurar, meus irmãos. Então não perca a oportunidade, não. Porque Deus quer revelar para você, pelo amor de Deus. Porque quem está parado não vai receber revelação do céu. Mas quem está ligado, quem está em movimento, pode ter certeza que vai ter revelação do céu. Oh, aleluia, Jesus, tu és santo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, meus irmãos. As portas do inferno não prevalecerão. Mas não uma igreja que fica calada, mas uma igreja que está adorando, porque as portas do inferno não podem prevalecer. Porque se eles permanecerem calados, o inferno avança. Mas quando a igreja está ligada no Espírito, Deus manda poder dos céus. Deus manda poder dos céus, irmãos. Oh, aleluia. Sobre esta terra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
Deus manda mais e eu te darei as chaves do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que te ligar na terra também será ligado no céu. É assim, irmão. Sabe o que quer dizer? Ligar na terra para ligar no céu. É você, junto com os irmãos em comunhão, começar a falar: Deus, em nome de Jesus, o fundo está frio, mas Pai, eu vou te encontrar no pastor. Começa a derramar graça. Deus, esse irmão que está desanimado, fortalece ele, sacode ele, Pai. Não permita que ele vai, mas permita que ele, meu Pai, siga, meu Senhor. Deus, eu ligo aqui na terra, que o Senhor, meu Pai, venha derramar unção, venha derramar chuva de bênção sobre o teu povo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É assim, Deus Pai. Então Jesus, meus irmãos, Ele estava mostrando para a multidão e para seus discípulos que seguir Ele não é de qualquer jeito. Seguir Jesus não é de qualquer forma, evangelho. Tem muita igreja aí pregando, vem do jeito que está. Tem muita igreja aí que prefere pregar o Salmo 23. Tem muita igreja aí que prefere pregar uma palavra para edificar o seu ego. O culto desse aqui, o culto da promessa. Tem muitas pessoas que acham que promessa é eu falar assim: meu irmão, Deus tem uma promessa na sua vida. Você vai ter uma casa muito boa, você vai ter um carro, você vai ter o melhor emprego. Está enchendo o seu ego. Você pode até ter, é Deus por Deus, mas promessa verdadeira não é essa não. É essa que Jesus falou: aquele que quiser vir a mão de si, deve se acender, comece com a cruz e siga. É uma dificuldade, meu irmão, porque a palavra de Deus diz: tudo de Mateus, e seu capítulo 6, versículo 17, e buscar em primeiro o reino do céu, e aquilo que eu digo, porque a o Senhor vai descer para a palavra. Deus, tu és santo, tu és poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Essa é a maior promessa. Que culto. Esse é o culto da promessa, Giro. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Senhor, o culto é da promessa. E Deus falou: essa é a maior promessa que eu quero do meu povo. Essa é a maior promessa, meu irmão. Essa é a maior promessa, meu irmão. Não é carro, não é casa, não é ouro, não é melhor emprego, não é melhor amizade, não é viver rodeado de amigos, mas a maior promessa, sabe o que é? É viver rodeado do Espírito de Deus, é acordar com Ele, é dormir com Ele, é andar com Ele, é vir que Ele supre todas as minhas necessidades. Se eu não tenho dinheiro, Ele provém. Se eu não tenho saúde, Ele provém. Se eu estou de pé, Ele me levanta. Se eu estou caído, Ele também me levanta, meu irmão. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, pastor Paulo. É assim que Deus faz. E eu pesquisando a palavra de Deus, a gente vai ver que teve alguns discípulos que foram chamados por Jesus, porque seguir a Cristo, a gente pode até seguir. Eu sou 20 anos da igreja de dentro, estou lá 20 anos, conheço tudo. O que o pastor vai falar, eu já sei. Que a pastorzinha, que a pastora Juliana, eu já sei. O pastor Nilson, eu sou o cara. Não adianta não, sou o bababão.
Eu prego mais. Coitado de você, você não é ninguém. Você está perdendo seu tempo há 20 anos ali, enquanto tem gente aí que está entrando aí e está buscando o Senhor de todo o coração. Não é desse jeito, não. Mas é se humilhar, confessar. Uma frase, meu irmão. E quando a gente declaramos que somos fracos, a gente está sendo transparente com Deus. Mas quando a gente fala que é forte, acha o tal, está se enganando. E muito menos não está enganando Deus, porque Deus ele é onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós declaramos, Senhor, eu sou fraco, Tu és forte, é assim que Deus faz. Hoje eu vi uma frase que muito me tocou, que diz assim: é melhor você andar com um fraco, que ele declara que ele é fraco, do que você andar com pessoas que se diz forte, mas que fica rodando no meio da igreja, escondendo por debaixo do banco as suas fraquezas. Me desculpe falar, irmão, mas é verdade, porque o Senhor ele não está preocupado se você pecou ou se você caiu. O que Jesus se preocupa é se você vai confessar a Ele, ou você vai se esconder, ou você vai confessar a Ele. Porque Adão, ele pecou lá no jardim do Éden. O que Adão fez quando Deus procurou? Se escondeu. E quando Deus falou com ele, o que Adão fez? Botou a culpa na mulher. É assim na nossa vida. É assim que a gente tem que fazer. Porque se Adão falar: Senhor, eu estou com vergonha, porque eu pequei. O Senhor falou comigo antes, mas eu fui fraco, Senhor, me perdoa. Eu e a minha mulher pecamos, Senhor. Perdoa ela, porque ela também foi enganada, Senhor. Senhor, me perdoa, mas não, Adão botou a culpa, achou melhor botar a culpa na mulher. É assim que a gente faz. A gente quer botar a culpa nos problemas, a gente quer botar a culpa nos outros, mas a gente mesmo não reconhece. Infelizmente isso é hipocrisia. Infelizmente nós somos hipócritas, porque nós somos necessitados de libertação, nós somos necessitados de cura. Se tem uma pessoa aqui que é necessitada de libertação, o primeiro sou eu. Eu sou o primeiro a precisar de libertação, de cura, de restauração, de saber que eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Eu estou ainda em processo, mas infelizmente é assim na nossa vida. E o fruto, meus irmãos, da carne, que é terrível, que não deixa você se levar para servir a Cristo. A nossa carne é terrível. A nossa carne é terrível. A nossa carne, meu irmão, ela nunca vai deixar você se confessar para Jesus, porque a nossa carne ela é fraca. Quando a gente levantamos a nossa mão e se convertemos aqui na frente, o nosso espírito se converte, mas a carne, meu irmão, nunca vai se converter. Ela nunca se converte, irmão. Você acorda pela manhã, vem a tentação. Você ora, o Espírito te fortalece. Opa, venci. Vai na hora do almoço, a carne vem de novo. Demônio se expulsa, mas carne vai permanecer até Jesus vier nos buscar. A carne ela permanece. O diabo se expulsa, mas a carne, meu irmão, você vai viver com ela aí por um bom tempo. Aí basta você saber, vai alimentar o espírito ou vai alimentar a carne? Porque para negar Jesus, a gente tem que abandonar as nossas práticas. E a palavra de Jesus foi forte. Jesus ele não perdeu tempo, porque ele viu a multidão ali, querendo ver os milagres que ele fazia. Então Jesus conhecendo no coração, também viu que os discípulos também estavam preocupados em ver o milagre, porque andar com Jesus é muito bom, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Então eu quero falar também, vou para casa pedir Jesus uma vez, porque ele abençoa. Você acha que Jesus não abençoa o líder, não? Ele abençoa. Jesus ele é abençoador. Porque tem gente que é abençoada e vai embora. Já recebi minha bênção, está muito bom. Assim que acabar minha bênção, eu volto lá de novo. E Jesus abençoa. Porque o coração de Jesus é abençoador. Mas só que há uma diferença aí, que Jesus é tranquilo. Eu posso vir aqui no
culto. Na quarta, acabou o culto, eu vou embora. E lá fora todo mundo. Eu volto a falar palavrão. Eu volto a beber. Eu volto a cheirar. Eu volto a fumar. Eu volto a falar mal dos outros. Porque sexta-feira tem culto. Aí eu vou lá de novo. Sabe o que nós temos que parar de fazer? A gente tem que parar de querer seguir Jesus pelas coisas que Ele dá. A gente tem que seguir Jesus pelo que Ele é. Quando você aprender a seguir Jesus pelo que Ele é, vai ser assim como Ele falou com Pedro: bem-aventuradas tu, Pedro. Então, meus irmãos, nós temos que seguir Jesus, não por aquilo que Ele dá. A palavra que o pastor falou aqui, quando foi no domingo, às vezes tem versículo que é uma pedra na mão do profeta. Parece ser como uma tocha, por isso que eu falo, irmão, tá ligado? Tem coisas aqui que eu aprendi com os pastores aqui que eu guardo. Se ele me perguntar, eu falo: o senhor falou isso, não. Essa palavra que eu acabei de citar: buscar em primeiro reino dos céus e as coisas. E ponto, o pastor falou, porque as coisas, tudo são coisas, tudo é coisa. Jesus é sábio das coisas. Então, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, tudo vai bem. Tudo se faz presente. Porque aquele, meus irmãos, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, e que dará ao homem recompensa da sua alma. Do que adianta viver lá fora um evangelho de mentira? De que adianta ser rodeado de amigos? Quem viveu no mundo sabe. Só da onde eu sei, da onde Deus me tirou, a minha esposa sabe. Vivia rodeado de falsos amigos. Vivia bancando tudo dentro da minha casa. Ninguém queria deixar ninguém pagar nada. Eu lembro como se fosse hoje. Fiquei doente. Não tinha R$1 no bolso. Meus amigos, sumiu tudo. Todo mundo virou as costas para mim. Não tinha o que comer, pastor. Tinha alguns da família da minha esposa que me chamavam até de Silvio Santos. Quando eu botava uma cachaça para a cabeça e dinheiro no bolso, eu saía distribuindo 50 para um. E quando eu fiquei doente, precisando de ajuda, o amigo que eu mais ajudava, esse ainda fez fofoca numa empresa aí, que eu estava pedindo dinheiro, mas foi. Aquilo ali entrou no meu coração. Mas Jesus não sentiu. Eu falei com a minha esposa: filho, Jesus é maravilhoso. Eu sei que a luta é grande, mas quando a gente se propõe a negar nós mesmos, seguir a Jesus, dar um passo para Ele, a gente perde muitas coisas. A gente perde, pastor. Quando a gente segue a Jesus, estende a sua mão e começa a caminhar com Jesus, a gente começa a perder. Tudo acontece. Perde aqui, perde lá. Mas isso é só um período, porque há um tratamento de Jesus para com nossas vidas. Então vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena. Porque para seguir Jesus não é de qualquer forma. Você tem que abandonar as práticas. Você tem que ser discípulo. Você não tem que ser telespectador. Você não tem que ser crente de banco, não. Tem que ser crente fervoroso. O pecado vem, mas eu vou lutar contra ele. A irmã Luciana pregou aqui sobre José. José, a mulher de Potifar estava tentando ele. Ele poderia cair com aquela mulher e ninguém iria saber. Poderia ficar ali quietinho, aqui, ó, caindo. Mas sabe o que ele fez? Ele preferiu negar a si mesmo e seguir a Cristo. Ele sofreu, foi para a cadeia, sofreu tudo de
Jesus não obriga ninguém a seguir a Ele. Segue se tu quiser. Quer vir? Então eu vou falar para você. Vai ter guerra, vai ter pancada. A família sua vai ir de contra você. Seus amigos vão te humilhar. Na sua empresa você vai ser mal visto. Porque Jesus, Ele foi perseguido. Se você olhar a passagem de Jesus aqui mesmo, no versículo 20, Jesus já estava falando para os seus discípulos, para que eles não viessem a falar para ninguém que Ele era o Cristo. Porque ele iria sofrer na mão dos escribas. Ele ia sofrer, Ele iria para a morte. Mas ao terceiro dia, Ele iria ressuscitar. Jesus, Ele falou para os seus discípulos. Mas só que o mesmo Pedro que Deus revelou a Ele, é o mesmo Pedro que vai emprestar a boca ao diabo. Tome cuidado. Tome cuidado com as músicas que você está ouvindo aí fora. Tome cuidado com as conversas que você está tendo aí fora. Sabe por de quê? Que o mesmo Deus que revela para você, o diabo também ele vai ficar ligado. E se você estiver ligado, ele vai colar na sua boca. Cuidado. Cuidado com as contendas no meio da igreja. Cuidado com as fofocas no meio da igreja. Porque a mesma boca que você está abençoando, o diabo pode te usar para você amaldiçoar o seu próximo. Cuidado, irmão. Cuidado. Fica ligado. E o texto vai me dizer que Pedro, tomando Jesus à parte, eu entendo que ele chamou Jesus de canto, longe dos seus discípulos, e Jesus havia falado para os seus discípulos que ele iria sofrer na mão dos escribas, que ele iria ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que Pedro, ele chama Jesus de canto e fala: mestre, tenha compaixão de ti, nada disso já sucederá. Mas Jesus, ele vai repreender: atrás de mim, Satanás. Jesus vai repreender, porque Jesus sabia que Pedro estava emprestando a sua boca ao diabo, porque era necessário que Jesus sofresse, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, irmãos, para seguir Jesus não é de qualquer forma. Tem que levar a sua cruz, vencer dia após dia a sua carne. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Eu já estou terminando. Havia um discípulo chamado Levi, irmão João. Levi era Mateus. Levi era coletor de impostos. Acredito eu que naquele tempo, se fosse nos dias de hoje, né, irmão Léo, ele trabalharia ali na Receita Federal. Levi assim: rapaz, está na hora de declarar o imposto. Lá vai Levi. Levi era bem sucedido. Levi tinha bom emprego. Levi não precisaria abandonar nada, né, pastor? Mas Jesus passou. E Jesus falou para Levi: segue. O que Levi fez? Abandonou tudo: carro, dinheiro, fama, e seguiu a Jesus. E sabe o que mais me interessa também? Através do seu testemunho, às vezes você nem percebe, quando você nega, segue Jesus, começa a caminhar, vidas vão observando você. Como pode? Tiago, Rafael, era um beberrão, era um homem totalmente sujo, mas ele está vendo aí. Aí sabe o que aconteceu na vida de Mateus seguindo a Jesus? O chefe dos publicanos, Zaqueu. Como que pode? Levi tinha tudo, seguir Jesus. Eu também quero conhecer esse Jesus. O que ele faz? Sobe uma figueira. E Jesus já tinha tudo preparado, porque Jesus viu a atitude dele, subiu na figueira para me ver. É porque ele não se importou com o que ele tinha e abandonou tudo. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém repousar na sua casa. Zaqueu, desce. Zaqueu, se arrepende. Zaqueu é bem sucedido, não de bens materiais, mas da presença
recompensa é bom, mas servir Jesus por aquilo que Ele é, ninguém quer. Sofrer, ser perseguido. Então Jesus dá. E tem uma passagem também que Jesus vai pregar. Minha diaconisa vai pregar uma palavra dura. E o povo todo sai. Porque infelizmente as igrejas dos dias de hoje estão muito mal acostumadas. Só quer receber palavra de bênção, quer receber palavra de promessa. Deus, Ele abençoa. Só que Deus, Ele dá a bênção no tempo certo. Porque bênção fora do tempo se torna maldição, né? Só que Deus vai pregar uma palavra como essa, num culto como esse. Às vezes nós queremos receber uma palavra que vai edificar a nossa vida, mas só que Jesus fala nesta noite para mim e para você: ei, quer vir? Pergunta para o seu irmão: quer vir? Então você vai ter que largar, vai ter que perder, vai ter que parar de olhar para o espelho, vai ter que parar de olhar para o passado, vai ter que largar, irmão, né, Gil? Fala, Gil, como que é difícil para a nossa vida abandonar, né, Gil? Nós podemos falar. Por isso que quando eu vejo jovens entrando por essas portas ali, parece que eu estou vendo meu espelho. Quando eu andava com aquelas bermudas, quantas igrejas eu entrei e o povo me olhava de cara feia. Porque infelizmente no mundo cristão é assim. Se andar alguém de trás aqui bonitinho, anel de ouro, a gente quer dar o melhor lugar para ele. Mas quando entra alguém de chinelo, sofrendo, precisando de uma palavra, a gente fala: ó, fica aí na porta aí. Eu lembro como se fosse hoje, meu irmão. Quando eu estava naquela porta lá, pastor Edivaldo, não me sai da memória. Tinha um pregador que estava aqui. Chegou 3 jovens naquela porta, e eu lá naquela porta. O jovem tremendo, com o celularzão aqui, um anézinho, cordãozão de prato, dedo cheio de anel, que parou na porta tremendo ali e falou: meu irmão, você pode pedir o seu pastor para orar pela gente? Eu falei: pode sim, meu irmão. Entra para dentro. Ele: não quero entrar não, tem como você chamar ele lá? Pastor de volta. Eu falei: meu irmão, vamos entrar ali. O pastor foi lá, né, pastor? O pastor foi lá, chamou o jovem. Me perdoe falar, meus irmãos. Me perdoe falar isso. Eu não estou apontando ninguém, não. Mas os 3 jovens permaneceram ali de pé. Não teve um que foi lá dar um abraço nele. Não teve um. Eu estou me colocando. Não estou apontando ninguém, não. O jovem estava ali, poderia ser assassinado naquela noite. Poderiam perder a sua vida naquela noite. Mas só que a gente tem mania de olhar o exterior. E o pastor chamou eles aqui na frente. Não teve um. Aceitaram os 3, pastor. Não teve um. A minha esposa lembra disso. O Espírito de Deus soprou no meu coração. E me fez lembrar de como eu era. Eu me levantei, abracei aquele jovem. E eu fiquei pensando: quantos livramentos o Senhor me deu? Já era para me estar morto. Não era nem para me estar aqui, né, pastor Edivaldo? Mas só que teve um dia que eu recebi uma palavra diante desse bairro. Um povo que evangelizava. E falou assim para mim: irmão, amanhã vai ter um culto. Eu quero você lá. Eu estava cansado de apanhar todo mundo. Sabe o que aconteceu? Eu falei: irmão, eu vou lá amanhã. E eu aceitei a Jesus. E eu abandonei todas as minhas práticas. Quanto mais eu ia para a casa de Deus, mais o diabo oferecia bandeja na minha vida. Eu saía de um culto fervoroso quanto esse. Chegava na minha casa, era festa, churrasco, tinha tudo. Eu, o único cristão, orando pelos meus irmãos. Mas só que valeu a pena eu negar os meus prazeres para seguir a Jesus.
eu fecho a minha Bíblia e faço uma pergunta para os irmãos. Quem quer seguir Jesus? Quem quer abandonar as suas práticas? Quem quer largar tudo? Jesus fala com você nesta noite. A promessa que eu tenho para você nesta noite só depende de você. Pergunta para o diabo: o que? Mais forte, o que? É você negar a si mesmo para obter a promessa que Deus vai fazer na sua vida. Então, dia após dia, se negue, irmãos, porque Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Porque, meus irmãos, quando você nega o seu eu, o Espírito de Deus se alegra, o Espírito de Deus derrama força, o Espírito de Deus derrama graça. Então, nesta noite, Deus está dizendo para você: se alegra, negue-se um pouquinho, porque eu irei fazer grandes coisas, não só na sua vida, porque a palavra de Deus, Deus, ela está sendo escrita da sua vida. Então, aquelas pessoas que não acreditam que você está lutando, se negando a todo dia, elas vão ver o poder de Deus reinando sobre a sua vida. Então, irmão, com essa cabeça que eu vou orar pela sua vida neste momento. Oh, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, meu Pai, que o Senhor já derramou a promessa. A promessa desta noite é negar a nós mesmos para te seguir, para obter, meu Deus, a vitória dos céus. Porque, meu Pai, não queremos, ó Senhor, viver uma vida de mentira, mas queremos viver uma vida de verdade. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lançada, o teu Espírito é que nos convence do pecado e do juízo. Deus, se há alguma vida aqui entristecida, se há alguém, meu Pai, sendo tentado na bebida, se há alguém tentado na maconha, se há alguém, Deus, sendo tentado, meu Pai, na prostituição, Deus, em nome de Jesus, derrama a sua força dos céus, para que ele venha vencer o pós-dia, para que ele venha vencer amanhã, para que ele venha vencer a tarde, para que ele venha vencer a noite, e venha contar, meu Pai, acordar cantando o hino da vitória, te louvando, te engrandecendo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que a maior promessa no meio deste povo será, meu Pai, estar firme até o fim, firme nas promessas, ó Pai, firme, meu Senhor, sabendo, meu Pai, que vale a pena vencer, meu Pai, vale a pena lutar, vale a pena abandonar, meu Pai, tudo aquilo que nos faz nos afastar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, derrama força, derrama graça, derrama poder. Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo, no nome de Jesus, e aqueles que aguardam e confiam na vitória de Jesus, aplaude a Ele e dê glórias ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade de nome.